Se seu coração está aflito, esta mensagem é para você. Se o seu coração está aflito neste momento, se existe algo aí dentro que você não consegue explicar com palavras, mas sente como um peso constante no peito, eu quero que você respire fundo agora e permaneça comigo. Talvez ninguém saiba o que você tem enfrentado. Talvez você sorria durante o dia, converse com as pessoas, siga a rotina normalmente, mas quando a noite chega, quando tudo silencia, o coração aperta, pensamentos surgem, medos aparecem, preocupações se acumulam e você se pergunta em silêncio até quando vai conseguir ser forte. Hoje, esta mensagem não chegou até você por acaso. Há momentos na vida em que a alma pede socorro, mesmo quando a boca não consegue pedir ajuda. E é exatamente para esse momento que esta palavra existe. Não importa se você está ouvindo isso de manhã, à tarde ou antes de dormir. Não importa se você está cansado, desanimado, confuso ou apenas tentando entender por que tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O que importa é que você não está sozinho, mesmo que agora pareça estar. Talvez você esteja lutando com preocupações que ninguém vê. Talvez seja uma dor emocional que você carrega há muito tempo. Talvez seja o medo do amanhã, a incerteza do futuro, a angústia de não saber como resolver situações que parecem grandes demais para você. Existem dias em que o coração se sente sobrecarregado, como se estivesse segurando mais peso do que consegue suportar. E quando isso acontece, até respirar parece difícil. Se você chegou até aqui buscando um sinal, buscando uma palavra que acalme sua mente e traga descanso para o seu interior, permaneça. Não apresse este momento. Permita que essa mensagem encontre espaço dentro de você. Porque quando o coração está aflito, não é conselho que ele precisa, não é explicação, não é julgamento. O coração precisa de acolhimento, de direção e de paz. Talvez você esteja vivendo um daqueles períodos em que tudo acontece junto. Problemas familiares, dificuldades financeiras, decepções com pessoas, cansaço emocional, noites mal dormidas. E mesmo tentando ser forte, existe uma parte de você que só queria ouvir alguém dizer, vai passar. Existe uma parte de você que precisa lembrar que essa fase não define quem você é, nem determina como sua história vai terminar. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes disse para si mesmo que precisava aguentar mais um pouco, só mais um dia, só mais uma semana? E assim o tempo foi passando, enquanto o coração foi ficando cansado. Às vezes, o maior sofrimento não é o problema em si, mas o silêncio que se carrega por dentro. É não ter com quem dividir o peso. É sentir que ninguém entende completamente o que se passa aí dentro. Mas hoje eu quero que você saiba de algo muito importante. O fato de você estar aflito não significa fraqueza. Significa que você é humano. Significa que você sente. Significa que você tem limites. E reconhecer isso não te diminui. Pelo contrário, te aproxima do cuidado que você precisa receber agora. Talvez você esteja tentando manter tudo em ordem, mesmo quando por dentro tudo parece fora do lugar. Tentando ser forte para os outros, quando na verdade você precisava que alguém fosse forte por você. Tentando não demonstrar tristeza, quando o coração só queria descansar um pouco. Se você se identifica com essas palavras, deixe seu coração se abrir por alguns minutos. Não precisa entender tudo agora. Não precisa encontrar respostas imediatas. Apenas permita que essa mensagem seja como um abraço silencioso, dizendo que você não precisa carregar tudo sozinho. Existem momentos em que o coração se aflige porque perdeu a esperança, outros porque se sente culpado por coisas do passado, outros porque vive com medo do que ainda nem aconteceu.
E há também aqueles dias em que o coração dói sem motivo aparente. Uma tristeza que vem do nada, um vazio difícil de explicar, uma sensação de que algo falta, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Seja qual for a sua luta, ela não é pequena demais para ser cuidada. Aquilo que te tira o sono importa. Aquilo que te preocupa importa. Aquilo que te faz chorar em silêncio importa. E nada disso passou despercebido. Talvez você tenha orado e achado que não foi ouvido. Talvez tenha pedido forças e ainda assim se sentiu fraco. Talvez tenha pedido direção e continuou confuso. Mas mesmo quando parece que nada muda, algo sempre está acontecendo dentro de você. Nem toda transformação é imediata. Algumas começam silenciosamente, no interior, preparando você para aquilo que ainda virá. Hoje, mais do que buscar respostas, você precisa encontrar descanso. Descanso para a mente que não para. Descanso para o coração que se preocupa demais. Descanso para a alma que anda cansada de lutar. Respire novamente. Não tenha pressa. Você não precisa correr. Você não precisa resolver tudo agora. Existe um tempo certo para cada coisa. E este momento é um convite para desacelerar, para soltar um pouco o peso, para permitir que a paz encontre espaço dentro de você. Talvez você esteja vivendo um conflito interno, uma batalha entre continuar tentando ou desistir, entre manter a fé ou se deixar levar pelo desânimo, entre acreditar que dias melhores virão ou aceitar a dor como algo permanente. Mas ouça com atenção. Essa aflição que você sente não veio para te destruir. Ela veio para te lembrar que você precisa de cuidado. Há momentos em que a vida nos força a parar. Não porque somos fracos, mas porque estamos indo longe demais sem descanso. O coração aflito é, muitas vezes, um pedido silencioso da alma para desacelerar. Se você tem sentido um aperto constante, uma ansiedade que não explica, um medo que aparece sem aviso, saiba que isso não define o seu futuro. O que você sente agora não é o fim da sua história. É apenas um capítulo difícil, e capítulos difíceis não anulam finais felizes. Permaneça aqui comigo. Não saia agora. Esta mensagem foi construída passo a passo para alcançar exatamente o momento que você está vivendo. Ainda há palavras que vão trazer clareza, alívio e direção para o seu interior. Ainda há uma paz que precisa tocar o seu coração, pouco a pouco, como quem acalma um mar agitado. Você não precisa lutar contra tudo hoje. Não precisa vencer todas as batalhas agora. Às vezes, o maior ato de coragem é reconhecer que o coração está cansado e permitir-se ser cuidado. Se você puder, escreva nos comentários apenas uma palavra: paz. Não como um ritual, mas como uma decisão interior. Ao escrever, você afirma para si mesmo que deseja descanso, equilíbrio e esperança novamente. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Essas mensagens existem para te acompanhar, para caminhar com você, especialmente nos dias em que o coração estiver mais pesado. E se esta palavra já tocou você de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda a levar essa mensagem até outras pessoas que também estão precisando ouvir exatamente isso hoje. Existem dores que não fazem barulho. Não deixam marcas visíveis, não aparecem no corpo, mas se alojam profundamente na mente e no coração. São essas dores silenciosas que mais cansam, porque ninguém percebe, ninguém pergunta, ninguém imagina o quanto elas pesam. E muitas vezes, enquanto o mundo te vê forte, você está travando batalhas internas que parecem não ter fim. Talvez você acorde todos os dias já cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono.
Talvez sua mente não desligue, pulando de preocupação em preocupação, criando cenários, revivendo conversas, antecipando problemas que ainda nem aconteceram. O corpo está presente, mas o pensamento está sempre longe, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Há dias em que você sente que está apenas sobrevivendo. Cumpre tarefas, responde mensagens, trabalha, conversa, mas por dentro existe um vazio difícil de explicar. Uma sensação de estar sempre devendo algo para a vida, como se nunca fosse suficiente, como se estivesse sempre atrasado, sempre falhando, sempre aquém do que deveria ser. O coração aflito muitas vezes nasce da cobrança excessiva, da pressão de ser forte o tempo todo, da obrigação de não errar, do medo de decepcionar pessoas, do peso de sustentar expectativas que nem sempre são suas. E pouco a pouco, esse peso vai se acumulando até se transformar em angústia. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que perdeu o controle das coisas. Planos que não deram certo, caminhos que mudaram, pessoas que se afastaram, situações que fugiram completamente do que você imaginava. Quando isso acontece, o coração tenta entender, mas a mente não encontra respostas. E quando não há respostas, nasce a ansiedade. Uma inquietação constante, um aperto no peito, um medo sem nome, uma sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Mesmo quando tudo parece calmo por fora, por dentro existe uma tempestade que não se aquieta. Você não é fraco por sentir isso. Você não está quebrado. Você não perdeu a fé. Você apenas está cansado. Cansado de lutar sozinho. Cansado de tentar ser forte o tempo inteiro. Cansado de fingir que está tudo bem quando não está. Há pessoas que carregam o mundo nas costas sem perceber. Assumem responsabilidades demais. Se preocupam com todos. Tentam resolver tudo. E esquecem de cuidar de si mesmas. Com o tempo, o coração começa a dar sinais. A aflição surge como um alerta, dizendo que algo precisa mudar. Talvez você esteja vivendo um conflito interno entre continuar insistindo ou simplesmente parar, entre manter a esperança ou aceitar o desânimo, entre acreditar que dias melhores virão ou pensar que a vida sempre será assim. Esses pensamentos não fazem de você alguém negativo. Eles apenas revelam o quanto você tem lutado. Existem noites em que o silêncio pesa, em que o travesseiro vira confidente, em que lágrimas caem sem aviso, em que você conversa consigo mesmo, tentando encontrar força para mais um dia. E ninguém precisa ver essas lágrimas para que elas sejam reais. O coração aflito não escolhe hora. Às vezes aparece no meio do dia, às vezes chega quando tudo parece tranquilo, às vezes surge quando você finalmente para, porque enquanto está ocupado, a mente se distrai. Mas quando o silêncio vem, tudo aquilo que foi empurrado para dentro pede atenção. Talvez você esteja carregando mágoas antigas, palavras que ouviu e nunca esqueceu, feridas que tentou ignorar, decepções que deixaram marcas profundas, e mesmo sem perceber, essas dores continuam influenciando seus sentimentos, suas decisões e sua forma de enxergar a vida. Há também o medo do futuro, o receio de não conseguir, o medo de falhar novamente, o temor de perder o que tem. O pensamento constante de que algo pode dar errado. Esse medo, quando não é cuidado, consome a paz pouco a pouco. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado fica. Porque nem tudo está sob o nosso controle. Há coisas que fogem das nossas mãos, mas não fogem do cuidado de Deus. Há batalhas que não precisam ser vencidas na força, mas entregues com confiança. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, mas eu já tentei confiar e mesmo assim as coisas não mudaram. E isso machuca.
Machuca porque gera frustração. Machuca porque cria a sensação de abandono. Machuca porque parece que suas orações não foram ouvidas. Mas nem sempre a ausência de mudança significa ausência de cuidado. Às vezes, o agir acontece de forma silenciosa, preparando caminhos, ajustando situações, fortalecendo você por dentro antes de mudar o que está fora. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Não precisa saber exatamente como tudo vai se resolver. O coração aflito não precisa de explicações complexas. Ele precisa de segurança. Precisa saber que não está caminhando sozinho. Talvez você tenha chegado até aqui por causa de uma perda. Talvez por causa de um relacionamento difícil. Talvez por problemas financeiros. Talvez por conflitos familiares. Ou talvez você nem saiba exatamente o motivo da sua aflição. Apenas sente. E sentir não é errado. Ignorar o que se sente, sim, machuca ainda mais. A dor reconhecida começa a ser curada. O peso admitido começa a ser aliviado. O coração que se abre encontra espaço para respirar novamente. Se você sente que anda sem forças, isso não significa que elas acabaram. Significa apenas que você tem usado tudo o que tinha. E quando nossas forças humanas se esgotam, é aí que aprendemos a descansar em algo maior. Existe um cuidado que não falha, uma presença que não abandona, uma paz que não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo parece confuso, ela continua disponível. Talvez hoje você não precise de uma grande resposta. Talvez só precise de uma palavra que acalme, de um pensamento que organize a mente, de um momento que traga silêncio interior. Permaneça. Não feche este vídeo agora. O que você está sentindo faz parte do processo, mas não será o destino final. Ainda há algo que precisa acontecer dentro de você. Ainda há um ponto de virada se aproximando. Na próxima parte, vamos falar sobre como encontrar força quando parece não haver nenhuma, como reconstruir a esperança quando ela parece distante e como o coração aflito pode voltar a experimentar paz, mesmo antes que os problemas se resolvam. Se esta mensagem descreve exatamente o que você tem vivido, escreva nos comentários: eu confio. Não para ninguém ver, mas como um lembrete para o seu próprio coração de que, mesmo cansado, você escolhe não desistir. E se você sente que essas palavras estão te ajudando, deixe o seu like. Isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que também estão enfrentando batalhas silenciosas. Há momentos em que o coração chega tão cansado que nem sabe mais pedir ajuda. Não há palavras, não há forças, só existe um silêncio pesado, acompanhado de um suspiro profundo, como se a alma estivesse dizendo: eu não aguento mais desse jeito. E talvez este seja exatamente o ponto em que você se encontra agora. Quando tudo parece demais, quando as emoções se misturam, quando a mente insiste em lembrar aquilo que machuca, o coração entra em um estado de sobrevivência. Ele não sonha mais, não planeja mais, apenas tenta passar de um dia para o outro. E isso dói, porque você sabe que nasceu para viver mais do que apenas sobreviver. Talvez você tenha perdido o entusiasmo pelas coisas que antes te faziam bem. O riso ficou raro, a esperança ficou distante, os sonhos parecem adormecidos. E mesmo tentando seguir em frente, algo dentro de você se sente quebrado. Mas ouça com atenção agora. O fato de você estar cansado não significa que acabou. Significa apenas que você chegou ao limite das suas próprias forças. E ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Existe um momento na vida em que lutar mais não resolve, pensar mais não resolve, se esforçar mais não resolve. É quando o coração precisa aprender algo diferente, descansar. Não desistir, mas descansar. Talvez você esteja tentando manter tudo sob controle.
tentando prever o amanhã, tentando impedir que algo dê errado, tentando proteger quem você ama. Mas quanto mais tenta controlar, mais aflito o coração fica. Porque o controle excessivo nasce do medo, e o medo rouba a paz. Há coisas que você não precisa resolver hoje. Há dores que não precisam ser entendidas agora. Há caminhos que ainda estão sendo preparados, mesmo que você não consiga enxergar. Nem tudo que demora é negação. Muitas vezes é cuidado. Talvez você esteja vivendo dias em que parece que nada muda. Você ora, espera, confia, e mesmo assim as circunstâncias continuam as mesmas. E isso gera uma pergunta silenciosa. Será que alguém está me ouvindo? Mas nem sempre a mudança começa do lado de fora. Às vezes, ela começa dentro. Primeiro vem a paz, depois vem a clareza, depois vem a direção. E só então, as circunstâncias começam a se alinhar. O coração aflito precisa entender algo muito importante. Paz não é ausência de problemas. Paz é presença de segurança, mesmo em meio às lutas. É saber que, ainda que tudo não esteja resolvido, você não está desamparado. Talvez hoje você não veja saída. Talvez tudo pareça confuso. Talvez existam portas fechadas, caminhos interrompidos, respostas que não chegam. Mas mesmo quando você não vê, algo continua se movendo a seu favor. Há batalhas que não são vencidas com pressa. Há curas que não acontecem em um único dia. Há processos que exigem tempo, e o tempo não está contra você. Ele está trabalhando por você. O coração aflito tende a acreditar que o pior sempre vai acontecer. Ele cria cenários negativos, ele antecipa dores, ele se protege esperando o pior. Mas isso não significa que o pior vai acontecer. Significa apenas que você foi ferido antes. Quem já sofreu muito aprende a se defender. E às vezes essa defesa se transforma em medo constante. Mas você não foi criado para viver com medo. Você foi criado para viver com confiança. Talvez você tenha perdido pessoas importantes. Talvez tenha sido decepcionado. Talvez tenha ouvido promessas que não se cumpriram. Tudo isso deixa marcas, mas nenhuma marca é maior do que o cuidado que te sustenta até aqui. Você chegou até este momento porque, apesar de tudo, não desistiu. Mesmo cansado, você continuou. Mesmo sem entender, você seguiu. Mesmo ferido, você levantou mais uma vez. Isso não é pouca coisa. Isso é força. Talvez você não perceba, mas você é mais forte do que imagina. Não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou. Não porque nunca teve medo, mas porque seguiu mesmo com medo. Agora, neste instante, permita que seu coração relaxe um pouco. Você não precisa lutar agora. Não precisa se defender. Não precisa se explicar. Apenas respire e permita que a paz encontre espaço dentro de você. Tudo aquilo que hoje te preocupa não escapou do cuidado de Deus. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhuma noite difícil passou despercebida. Nenhum pensamento aflito foi em vão. Mesmo quando você se sentiu esquecido, você estava sendo guardado. Mesmo quando tudo parecia parado, algo estava sendo preparado. Mesmo quando o silêncio foi grande, o cuidado permaneceu. O coração aflito começa a se curar quando entende que não precisa carregar tudo sozinho. Quando aprende a entregar o peso, quando solta o controle, quando descansa. Talvez hoje seja o dia de fazer exatamente isso, soltar. Soltar a culpa, soltar o medo, soltar a ansiedade, soltar aquilo que você não consegue mudar, não porque você desistiu, mas porque decidiu confiar. Confiar não é entender tudo, é caminhar mesmo sem ver o final do caminho. É acreditar que existe propósito mesmo quando não há explicação. Você não chegou até aqui para permanecer na dor. Essa fase não será permanente. Esse aperto não ficará para sempre. Essa aflição não define quem você é.
O coração que hoje se sente cansado ainda vai voltar a sentir alegria. A mente que hoje se sente confusa ainda vai encontrar clareza. A alma que hoje chora ainda vai experimentar descanso. Permaneça, não saia agora. Ainda há palavras que precisam tocar profundamente o seu interior. Ainda há esperança sendo reconstruída. Na próxima parte, vamos fechar essa mensagem trazendo direção, renovação e um encerramento que vai ajudar seu coração a sair daqui mais leve, mais fortalecido e mais confiante do que quando chegou. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu recebo a paz. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão interior de não permitir que a aflição governe mais seus sentimentos. Agora, respire mais uma vez. Respire devagar. Permita que tudo o que foi dito até aqui encontre lugar dentro do seu coração, não como algo que precisa ser entendido racionalmente, mas como algo que precisa ser sentido, porque nem toda cura acontece pela mente. Algumas começam na alma. Talvez, enquanto você ouviu esta mensagem, algo dentro de você tenha se acalmado. Talvez o aperto no peito tenha diminuído um pouco. Talvez os pensamentos tenham desacelerado. Ou talvez você ainda esteja cansado, mas agora com a sensação de que não está sozinho. E isso já é o começo da restauração. O coração aflito não precisa sair daqui totalmente forte. Ele só precisa sair daqui mais leve do que entrou, um pouco mais esperançoso, um pouco mais confiante, um pouco mais em paz. Você não precisa carregar o amanhã hoje, não precisa resolver tudo agora, não precisa entender todos os caminhos. Existe um cuidado que te sustenta passo a passo, dia após dia, momento após momento. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, talvez os problemas ainda existam, talvez algumas dores ainda permaneçam, mas algo muito importante mudou. Você não está mais enfrentando tudo sozinho. Quando o coração aprende a descansar, a vida começa a se reorganizar. Quando a mente encontra paz, as decisões ficam mais claras. Quando a alma se aquieta, o medo perde força. Nem sempre a vitória vem como imaginamos. Às vezes, ela vem como tranquilidade em meio à tempestade. Às vezes, vem como força para continuar. Às vezes, vem como descanso depois de tanto lutar. E isso não é pouco, isso é cuidado. Talvez hoje você ainda não consiga sorrir como antes. Talvez ainda existam lágrimas guardadas. Talvez ainda exista insegurança. Mas não se cobre perfeição. A restauração não acontece de uma vez, ela acontece aos poucos. Você não precisa se comparar com ninguém. Cada pessoa tem seu tempo, cada coração tem seu processo, cada história tem seu ritmo. E o seu caminho não está atrasado, ele está sendo construído. Tudo aquilo que hoje parece confuso fará sentido mais adiante. Tudo aquilo que hoje dói será transformado em aprendizado. Tudo aquilo que hoje pesa será aliviado no tempo certo. O coração aflito muitas vezes acredita que nunca mais será o mesmo. Mas a verdade é que ele não será mesmo. Ele será mais sensível, mais forte, mais humano e mais consciente do que realmente importa. Você não perdeu sua essência. Você não perdeu seu valor. Você não perdeu sua fé. Você apenas atravessou dias difíceis. E dias difíceis não anulam destinos grandes. Existe vida depois da aflição. Existe alegria depois da dor. Existe descanso depois da luta. Existe recomeço depois do cansaço. Talvez você não veja agora, mas o que você enfrentou não foi em vão. Você cresceu, você amadureceu, você aprendeu a sentir, você aprendeu a resistir, você aprendeu a continuar. Mesmo quando pensou que não conseguiria, você conseguiu chegar até aqui. Isso diz muito sobre você. Agora permita-se confiar um pouco mais, não em promessas humanas, não em garantias externas, mas na certeza de que você não foi esquecido. A sua vida tem valor.
A sua história importa. O seu coração importa. Se hoje você se sente frágil, lembre-se. A fragilidade não é o fim da força. Muitas vezes é o início dela. O que hoje te machuca não terá a palavra final. O que hoje te preocupa não definirá seu futuro. O que hoje te faz chorar não apagará sua esperança. Há dias melhores à frente. Há respostas chegando. Há caminhos sendo abertos. Há descanso sendo preparado. Mesmo que você ainda não veja, confie. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito importante. Se esta mensagem falou diretamente com você, escreva nos comentários: meu coração está em paz. Não como uma afirmação perfeita, mas como um desejo sincero. Se você sentiu alívio, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão exatamente como você estava quando apertou o play. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Aqui sempre haverá uma palavra de acolhimento, esperança e direção para os dias em que o coração estiver mais pesado. Compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Existem pessoas lutando em silêncio, precisando exatamente ouvir isso hoje. Que a paz preencha sua mente, que o descanso encontre o seu coração. Que a esperança volte a florescer dentro de você. E lembre-se sempre, o seu coração pode até estar aflito agora, mas ele não ficará assim para sempre.